Oiê, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trouxe uma ideia de decoração de Natal com material reciclado. Bora lá? E no primeiro projeto de hoje eu vou usar essa caixinha de leite, pode ser de suco também, que dá certo. E eu vou cortar com estilete só essa parte de cima da caixinha. E vou medir essa caixinha com 14 centímetros de altura. Depois de marcar a altura, eu achei ali o meio da caixinha e vou riscar na diagonal para depois cortar. E fiz os dois lados iguais. E agora eu vou cortar com estilete, mas você pode usar uma tesoura também se preferir. E o vídeo de hoje foi inspirado em algumas inscritas aqui do canal que pediram ideias natalinas com caixinha de leite. Então eu trouxe essa inspiração que ficou super linda, vocês vão amar. E depois de cortar, ela vai ficar assim. Mas antes de fechar essa caixinha, eu vou fazer umas marcações aqui. Já já vocês vão entender. Eu fiz usando a régua, deixei 4 centímetros de largura e 6 centímetros de altura. E marquei também na parte de cima 4 centímetros de altura e 4 centímetros de largura. E aí vai ficar assim. Fiz também essa mesma marcação de 4 por 4 nas laterais da caixinha. E depois de marcar aonde eu queria cortar, com o estilete eu vou abrindo com bastante cuidado, bem em cima aonde eu fiz as marcações, para ficar bem certinho o corte. E então ficou assim a minha caixinha, com uma portinha e mais 3 janelinhas. Vou usar agora um pedacinho de TNT e cortar na medida ali certinho das janelinhas que eu fiz na caixinha, para poder fechar. Essa parte é opcional, você pode fechar ou não. Você pode usar também um pedaço de papel de seda para fazer essa parte. E vou usar para revestir essa minha caixinha feltro. Eu usei essa cor verde, você pode usar a cor da sua preferência nessa hora. Ou pode também usar um outro tecido, ou pintar também, se preferir. Eu marquei ali certinho a medida onde ficou a portinha e a janelinha. E vou fazer o corte antes de colar esse feltro ali na caixinha. E deixei pronto então as 4 partes para revestir a caixinha. E eu vou colar com essa cola de silicone, mas pode ser também a cola branca, ou a cola instantânea, cola universal, ou a cola quente. Todas dão certo para fazer essa parte. E fazendo assim, com as partes separadas, fica bem mais fácil na hora de colar na caixinha.
E depois de revestir toda a caixinha, agora eu vou fechar essa parte de cima. Primeiro eu colo as laterais, e aí depois eu já colo a parte da frente e a de trás da caixinha. E o nosso projetinho já vai pegando forma. Vou usar um pedaço de papelão para fazer o telhado. Então, eu medi ali 10 centímetros de largura por 12 centímetros de altura. Nessa parte, você pode fazer telhadinho maior ou menor, fica a seu critério. E então, eu cortei duas partes iguais de papelão. E agora eu vou revestir com tecido de juta. Nessa hora, você pode pintar esse papelão, se você preferir, ou você pode revestir com outro tipo de tecido. Existe uma infinidade muito grande para você poder fazer esse telhadinho de outras formas. Eu tinha o tecido de juta aqui em casa, eu achei que ia ficar um efeito legal. Então, eu revesti aí bem certinho a parte da frente e fiz o acabamento com mais um pedacinho ali na parte de trás do papelão. E aí depois é só colar esse telhadinho na caixinha. Eu colei com a cola quente, mas você pode usar um outro tipo de cola aí nessa hora. Usei um pedaço de EVA na cor branca. Esse meu aqui ele tem um pouco de glitter para simular como se fosse uma neve caindo em cima aí desse telhadinho. E eu cortei ele nesse formato usando uma tesoura e vou fazer o acabamento nessas laterais aí do telhadinho e também na parte de cima. E depois de colar toda a minha neve fake nesse telhadinho, eu vou cortar mais uns pedacinhos bem pequenininhos, nesse mesmo formato, para fazer o acabamento nas janelinhas e na porta. Vou usar agora um palitinho desses de bambu para fazer o acabamento nas janelinhas. Essa parte é opcional, você pode fazer ou você pode usar o mesmo EVA para fazer esse acabamento aí. Você pode usar também palitinho de churrasco, que dá certo. Fiz o acabamento nas laterais da janelinha com pedacinhos de EVA. E fiz também o mesmo acabamento na portinha. E olha que coisinha mais linda que tá ficando essa casinha natalina, gente. Depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa casinha. E para finalizar esse telhadinho, eu colei essas meias pérolas, que são adesivas, só para dar um charminho a mais. Vocês sabem que eu adoro enfeitar. Eu achei que ficou uma gracinha, mas essa parte é bem opcional. Cortei um pedaço de isopor, desses bem simples de 1 centímetro, que vocês encontram em qualquer papelaria, e vou revestir as laterais com essa tira de strass, para fazer um acabamento melhor aí nesse isopor, deixar ele bem bonitinho. E depois eu vou colar a casinha, para dar um acabamento melhor aí na parte de baixo, deixar ela bem bonitinha. E para finalizar, eu colei ali na casinha uns enfeitinhos natalinos.
para fazer um acabamento assim bem com carinha de Natal. Esses enfeitinhos vocês encontram aí em qualquer loja de utilidades, papelarias. Nessa época vocês vão encontrar muita coisa legal. Então, eu colei ali também uns galinhos, todo cheio de glitter, para dar esse acabamento aí na lateral da casinha. E olha que coisa linda que ficou. E para o segundo projeto, eu trouxe uma opção com papelão, para que se você não tiver a caixinha de leite ou de suco aí na hora, dá para fazer uma casinha super linda também. E então eu medi nesse papelão 14 centímetros de altura para 8 centímetros de largura e achei o meio ali e fiz também essa parte na diagonal. E aí ele vai ficar assim, nesse formato, fiz duas partes iguais. E as laterais eu cortei também com 14 centímetros de altura e 8 de largura. Fiz as duas partes iguais e agora eu vou fazer as janelinhas e a portinha. Então, nessa hora, você pode fazer das medidas da sua preferência. Eu fiz essa minha aí com 4 centímetros de largura e 3 de altura, ela ficou um pouquinho mais compridinha, essa janelinha aí. Mas como eu falei, você pode fazer da sua preferência. E depois de marcar ali todas as janelinhas, a portinha, agora é só cortar com o estilete. E fiz a portinha um pouco diferente da outra, com a parte de cima arredondada. Fiz essa parte separada, fiz tipo uma guarnição para dar um acabamento nas laterais, ali nas janelinhas, e também vou fazer para colocar na portinha depois. E depois de pronto, agora é só colar todas as partes para montar a casinha. Casinha montada e essa eu vou pintar ao invés de revestir. Vou usar aqui uma misturinha de uma colherzinha de fermento em pó químico e 2 colherzinhas de tinta, um pouquinho de glitter. Essa parte aí é opcional para você usar a cor de tinta da sua preferência. E como essa misturinha deixa a tinta bem mais grossa, vai ser bom para poder dar um acabamento melhor nessas laterais onde ficaram as emendas da nossa casinha. E deixa a pintura assim, ó, bem rústica também, mas como eu falei, essa parte é opcional, você pode passar só a tinta, mas eu acredito que assim o acabamento deixa a casinha mais bonitinha. Fiz mais um pouco dessa mesma misturinha, só que agora com a tinta na cor branca, para pintar as janelinhas e a porta. E para essa casinha, eu vou fazer o telhado com isopor. Nessa hora, você pode fazer com o próprio papelão também, que dá certo. Eu já fiz com isopor, que achei que ficou um acabamento bem legal. E eu já tinha aqui aquele pedaço que sobrou lá do primeiro projeto. Então, eu cortei ele ali com a medida de 10 centímetros por 12.
e pintei com tinta branca e um pouco de glitter para dar um efeito em cima desse telhado e colei também as meias pérolas. E aí depois é só enfeitar de acordo aí com a sua preferência. Eu coloquei um lacinho, mas você pode usar os detalhes natalinos que você achar mais legal. E olha que lindas que ficaram essas casinhas natalinas, né, gente? Uma fofura. E como eu falei, vocês podem fazer com outros tipos de acabamentos. Essas minhas foram só ideias para vocês se inspirarem e fazer por aí também. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas ideias. Vocês viram como são fáceis de fazer para decorar agora no Natal. E para o próximo vídeo ainda essa semana eu vou trazer mais ideias de decoração de Natal. Então fiquem ligadinhos que o próximo vídeo vai estar muito legal. E se vocês gostaram, não esquece de curtir e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!